Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 12 de dezembro. Hoje a Polícia Federal fez uma operação contra uma ex-assessora do deputado Arthur Lira, que foi presidente da Câmara de 2021 a 2024. Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, seria, segundo a Polícia Federal, a cumpridora de ordens de Arthur Lira dentro do chamado orçamento secreto. Denúncias contra Lira sobre o tal orçamento secreto fizeram com que o deputado se empenhasse pela cassação de um colega, Glauber Braga. Essa semana, a Câmara dos Deputados analisou o caso de Glauber e, surpresa, ele escapou. Pegou apenas um gancho de 6 meses. Nessa semana também, o mesmo plenário da Câmara examinou o caso da deputada Carla Zambelli. E, nesse caso, contrariou uma ordem do Supremo Tribunal Federal e manteve o mandato dela. Carla, que foi condenada pelo Supremo em 2 processos, pegou 15 anos ao todo. O Supremo reverteu essa decisão da Câmara e já declarou a nulidade do mandato dela. No embalo de todos esses acontecimentos, tivemos também a votação no mesmo plenário da Câmara de uma lei que reduziu a pena para golpista condenado. E esse é um dos motivos de, no próximo dia 14, domingo, haver manifestações convocadas contra o Congresso de maneira geral e essa lei em particular. E é para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, a Sâmia Bonfim, ela que é deputada pelo PSOL de São Paulo. Então, deputada, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Muito obrigada pelo convite para dar essa entrevista nessa semana tão intensa e cheia de acontecimentos. Vamos tentar contribuir de alguma forma. Perfeito, deputado, e para quem nos assiste nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você vê nesse momento. Então, deputada, em primeiro lugar, eu lhe perguntaria o seguinte: sobre esse acontecimento quente desta sexta-feira, a operação da PF contra uma ex-assessora do deputado Arthur Lira. O que a senhora achou dessa operação e o que a senhora imagina que nós veremos como desdobramento dela? Acho que essa é uma operação importante, ela é um desdobramento das denúncias que o PSOL e o Glauber, sobretudo, vem fazendo já há alguns anos sobre o escândalo que é, né, o esquema do orçamento secreto e o como ele era operado, sobretudo pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, principalmente no que diz respeito às emendas de comissões, né, em que havia, por exemplo, deputados da Comissão de Turismo, nenhum deles era do estado de Alagoas e, no entanto, todas as emendas foram para uma cidade em específica, que, por coincidência, é de um aliado político do Arthur Lira, né, a prefeitura. Então, acho que é o primeiro desdobramento dessa série de depoimentos que foram dados à Polícia Federal no mês de fevereiro, mas também de denúncias públicas, né, que foram feitas pelo Glauber nos últimos anos, que não, por coincidência, também tem a ver com o processo de cassação, que era outra coisa que nós estamos dizendo já há um bom tempo. Foi um processo de perseguição política e quis o destino que os dois fatos acontecessem na mesma semana, seja o julgamento definitivo do Glauber em plenário ou a atuação da Polícia Federal para dar um desdobramento para todas essas denúncias que culminaram na votação da última quarta-feira. Perfeito. E orçamento secreto, deputada, vamos rememorar aqui para quem nos assiste, era uma forma especial de distribuição de emendas parlamentares. E o Supremo Tribunal Federal decretou o fim do orçamento secreto no final de 2022, graças inclusive a uma ação movida pelo PSOL. E o mesmo PSOL também tem uma ação, ainda pendente de julgamento no Supremo, que pede o fim da impositividade das emendas parlamentares, ou seja, a obrigação que o governo federal tem de liberar o dinheiro para essas emendas. Eu queria lhe perguntar sobre emendas em particular. Qual é o problema com elas? Elas são
elas se prestam à corrupção, a desvio de verba pública? Na essência, é esse o problema? Olha, as emendas, elas até poderiam ser um instrumento interessante de descentralização dos recursos públicos, de contemplar, áreas que geralmente não são prioridade, né, do Congresso Nacional ou da grande política, de regionalização maior desses recursos, mas efetivamente não é isso que acontece, sobretudo porque há esse modelo de RP2 ou RP6, né, que são os nomes técnicos ali das rubricas orçamentárias que possibilitaram, ao longo desses anos todos, fazer a destinação sem que houvesse transparência, sem que o destinador fosse obrigado a se identificar, ou mesmo o destinatário não prestando as contas necessárias para que houvesse um processo de transparência. Então, hoje a gente pode afirmar que o orçamento secreto se transformou num grande duto mesmo de corrupção. Seja de superfaturamento, seja de envio direto para prefeituras e entidades em geral, sem que se possa identificar o caminho das pedras, né, o caminho do dinheiro. E é por isso, e não por coincidência, que ano após ano aumentam os recursos das emendas parlamentares, essas emendas impositivas, porque elas são um caminho, uma facilitação para esse modelo de corrupção, mas também porque elas dão mais poderes aos parlamentares e menos para o poder executivo, né. Se a gente for considerar que tem vários ministérios que são relevantes e que têm pouquíssimos recursos para conseguir executar políticas públicas e que dependem da compreensão ou da leitura do parlamentar semelhante para que chegue recurso, né, para o ministério poder trabalhar, a gente está falando de uma distorção, né, ou seja, um hiperpoder do parlamento, é como que um parlamentarismo de fato, ainda que formal e legalmente, haja uma lógica diferente dos poderes, né. E isso muito concentrado na figura do presidente da Câmara. Com essa combinação explosiva, Bolsonaro e Arthur Lira, foi esse o modelo que acabou se implementando, né, no primeiro momento de aliança para que o Bolsonaro construísse ali uma base de apoio comprada, alugada, mas no segundo momento de chantagem, que é o que a gente vê acontecendo ao longo de todo o governo Lula. Se não paga emenda, não bota projeto, mesmo projetos extremamente relevantes, como a isenção do imposto de renda, né, para os que ganham até R$ 5.000, que demorou meses e meses e meses, muito mais tempo do que deveria, porque foi tudo feito sob chantagem. A senhora já comentou agora, né, o papel de Arthur Lira, foi presidente da Câmara por 4 anos, mas eu gostaria de me aprofundar, porque muitas das denúncias do PSOL se dirigiam especificamente a ele. O que o Arthur Lira fez com emendas parlamentares, seja no seu formato tradicional, seja no formato orçamento secreto, que, segundo o partido, seria, digamos, uma irregularidade? Tem tanto já investigações anteriores da Polícia Federal indicando superfaturamento, seja da compra de kit robótica, ou seja através de obras feitas pela Codevasf, que tem relação direta ou indireta com Arthur Lira, mas agora há uma nova etapa, né, dessas investigações e da operação da Polícia Federal sobre uma ex-assessora dele, que tem a ver com a interferência sobre as comissões. Porque além das emendas impositivas individuais dos parlamentares e das emendas de bancada, que são aquelas bancadas estaduais, né, a de São Paulo, tem a do Rio de Janeiro, tem, existe uma outra modalidade que são as comissões temáticas da Câmara que podem fazer indicações. Sob a gestão de Arthur Lira, o valor, né, o recurso que as emendas, perdão, que as comissões têm acesso aumentou muito, muito, muito. E o que se identificou a partir de relatos dos presidentes das comissões, dos membros, é que não necessariamente a indicação que aquela comissão fazia chegava no seu destino, ou em outras palavras, de que havia ali um pedido ou uma pressão do presidente da Câmara para que as comissões indicassem para onde houvesse ou um acordo ou um pedido dele, que é a principal suspeita em torno da Comissão de Desenvolvimento Regional, que à época era dessas denúncias, né, que estão se desdobrando agora, era presidida pelo deputado José Rocha,
que inclusive foi ameaçado de ser retirado da presidência, porque ele se sentiu ali desautorizado ou discordou de alguma forma da interferência, da intervenção que o Arthur Lira fez sobre a comissão dele. Ou vou citar novamente a comissão de turismo, em que os recursos foram indicados para cidades do estado de Alagoas e nenhum membro da comissão de turismo era do estado de Alagoas. E a cidade contemplada era de um prefeito aliado do Arthur Lira. Esse era o papel, né, direto do ex-presidente da Câmara. Ele atuava sobre as comissões, fazendo com que as emendas de comissões fossem destinadas para onde ele desejava ou a partir da demanda que ele conseguia ali coletar com outras lideranças da Câmara. E numa outra frente, também era de mediação com o poder executivo durante o governo Bolsonaro, né. A gente sempre se queixava: "Poxa vida, tantos escândalos contra o Bolsonaro, tanta coisa que ele faz com o país, nenhum processo de impeachment vai adiante, tudo é engavetado, não é nem sequer cogitado, discutido". É claro que tinha ali uma base de apoio comprada e isso passava pelas emendas do orçamento secreto, que foi inclusive anterior à sua transformação em emendas de comissão, né, porque as emendas de comissão foi justamente depois de uma primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou paralisar, que mandou ter transparência e que não poderia mais ter esse duto de dinheiro público que não se sabia quem nem para onde chegava. E ele também foi o operador dessa primeira fase, né, antes da decisão do Supremo, e depois continuou sendo operador na segunda fase, quando elas já eram emendas de comissão que necessitariam ter um critério de transparência, mas que era a partir do pedido e da influência dele. Deputada, conta para quem nos assiste, quem é a Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, alvo da operação da Polícia Federal de hoje? Pois é, eu não a conheço, eu já tinha ouvido falar do nome dela, porque aparentemente ela é de fato uma pessoa famosa, né, influente na Câmara dos Deputados, mas não me parece que ela seja uma pessoa, assim, pública, que circula, que esteja por ali, porque eu particularmente nunca vi essa pessoa, mas eu pude, a partir, enfim, de relatos e de outras reportagens, pude entender que é alguém que esteve presente em diferentes momentos, com diferentes presidentes da Câmara, já assessorou o ex-presidente Eduardo Cunha, já esteve em alguns ministérios, durante o governo Bolsonaro. Então, eu pude ver mais cedo um depoimento, né, do ex-presidente Arthur Lira, dizendo que ela é um quadro técnico muito qualificado. Bem, posso imaginar diante da quantidade de pessoas poderosas da república para as quais ela trabalhou, e não é à toa que ela foi o alvo, né, da operação, porque ela está ali sendo identificada a partir da investigação da Polícia Federal como a principal operadora dessas demandas, solicitações para que haja execução dessas emendas. Então, sem dúvida, ela é uma pessoa muito central, seja para o Arthur Lira, porque trabalhava para ele na presidência, e segue hoje nomeada dentro da liderança do PP. Portanto, ainda com uma relação política com ele, ou ao menos com o grupo político dele, ainda que hoje ele tenha negado, dizendo que não mais trabalha para ele, que ela seria somente uma técnica de muita qualidade. E PP, Pato Pato, é o partido justamente de Arthur Lira. Deputada, a Polícia Federal vasculhou endereços da Mariângela Fialec, gabinetes que ela eventualmente ocupasse na Câmara, casa dela, também teve autorização judicial para acessar as comunicações da Mariângela. A senhora imagina que isso vai deixar nos próximos dias o clima entre deputados um pouco tenso, para usar um eufemismo? Pois é. Olha, eu tenho a impressão de que tem um parlamentar que deve estar contando os dias para que o ano se encerre definitivamente, porque na prática a gente tem mais uma semana só de sessão legislativa que deve ser para votar justamente o orçamento, já que estamos falando dele, né. Espero que não o secreto, espero que a gente vote o orçamento público de fato, dos ministérios, das políticas públicas.
E sem dúvida, a Câmara ela já está numa situação, né, de, forte crise política. É crise todo dia. É crise institucional, seja com o Supremo, é crise entre o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, com o anterior, Arthur Lira, porque eles aparentemente não se entendem na condução da Câmara, um achando que ainda é o presidente, no caso Lira, e o outro, apesar de ser o presidente, na minha opinião, nunca ter conseguido de fato sê-lo, porque tem uma posição muito errática, num dia autoritário, num outro dia frágil, fraco, no outro dia inabilidoso, num outro dia sinalizando para o governo, no outro dia para a oposição, um dia faz compromissos com o Supremo que no dia seguinte não consegue cumprir. Eu acho que tem um clima que eu estou na minha segunda legislatura somente, mas um clima que eu nunca vi, no Congresso Nacional. De crise profunda, de a extrema direita conseguindo tomar conta, né, pautar o que faz o presidente da Câmara. Acho que ele erra muito quando faz do seu cargo um instrumento para pavimentar ou tentar pavimentar o caminho do Tarcísio de Freitas, dessa aliança entre extrema direita e centrão que eles querem colocar para as próximas eleições presidenciais, ao mesmo tempo que fica numa corda bamba, porque ele é do estado da Paraíba, que é um estado em que o Lula tem 80% das intenções de voto, historicamente, que os principais aliados são da esquerda. Eu acho que ele não se decide, e isso também é mais um elemento para deixar ali os parlamentares em polvorosa, né. Acho que já começou com o tema do escândalo do Master, depois agora com, a ofensiva sobre o tema das emendas, a votação da dosimetria, a tentativa de cassação da Carla Zambelli também, que ele havia se comprometido com o Supremo de que garantiria e não garantiu, e depois foi o Supremo que precisou tomar a decisão. É uma situação que eu nunca vi, André, e eu acho que chegar no cabeça, né, da operação do orçamento secreto é um motivo a mais para essa crise só se intensificar. E por ter sido alvo de denúncias sobre o orçamento secreto, Arthur Lira se empenhou bastante pela cassação de Glauber Braga, que é o seu colega de vida e de bancada. Mas o deputado Glauber, essa semana, escapou da cassação, e a cassação tinha como pretexto um acontecimento não relacionado ao orçamento secreto. Por que que o deputado Glauber escapou? O que que explica a salvação do mandato dele? Foram muitos fatores e a votação na última quarta-feira, ela foi decidida por uma combinação de fatores, porque o momento decisivo que nos fez dar essa virada foi a votação do destaque de preferência, né, porque nós apresentamos uma emenda que foi escrita pelo líder do PT, líder Lindbergh Farias, de que deveria ser uma suspensão de 6 meses e não a cassação definitiva. Quando ali a gente conseguiu, na prática por 3 votos, porque ao todo foram 6 votos de diferença, eu acho que aquilo demonstrou o quanto todos os movimentos foram necessários. Quando a gente está falando de 3 votos, tudo que todo mundo fez contou e definitivamente valeu a pena para a gente conseguir o resultado. E eu quero retomar desde lá de trás, desde o acontecimento, né, que foi um provocador do MBL que provocou o Glauber ofendendo a mãe dele e, bom, a mãe dele, minha sogra, veio a falecer pouquíssimos dias depois. A gente estava numa situação, assim, pessoal muito difícil, um drama muito profundo, e ali foi uma reação, de fato, do Glauber, né, as pessoas podem concordar ou não, mas tem um contexto, que queriam, né, criar a ideia de um maluco que sai agredindo todo mundo, definitivamente não foi isso. E veja só, por coincidência, a o relatório, né, no conselho de ética indicando a cassação, a pena máxima, a pena capital, foi um mês depois, justamente desse depoimento que o Glauber deu à Polícia Federal, que resultou na operação do dia de hoje. Então esse foi o segundo fator, André, assim, além da desproporcionalidade, né, de pena capital para um fato que é chutar um agressor, quando o regimento ele é explícito que deve ser uma repreensão por escrito a pena em caso de agressão, o segundo fator foi: não era por causa da agressão. Esse é o principal elemento.
se tratava de perseguição política do ex-presidente da Câmara. Isso qualquer pessoa, seja ela da esquerda, do centro, da direita na Câmara, é capaz de dizer. E eu acho que tem um terceiro fator, que foi o amplo processo de mobilização e de disputa da opinião pública em torno desse processo de cassação, porque poderia ter sido resolvido ou tentar se resolver da forma como a política tradicional faz. "Ó, maneira aí que eu manero daqui. Abre mão da denúncia que eu vou fingir que nada aconteceu. Faz aqui um acordo, abaixa aí o tom, que aqui a gente esquece que não tem processo de cassação". Nós fomos por um outro caminho, né, foi do trucar, dobrar a aposta, que de fato era um caminho arriscado, mas que honestamente hoje, depois a gente ter conseguido livrar da cassação, foi um movimento necessário nos 2 sentidos. Primeiro, para ampliar a denúncia da sociedade, que culminou na operação no dia de hoje, mas também para escancarar o quanto se tratava de um processo de perseguição, que no dia da votação na Câmara foi possível através da alternativa, da emenda apresentada. 6 meses, porque o sentimento entre os parlamentares, e a gente não ficou parado esses meses todos, conversava com líderes, com membros do Centrão, conversamos ali com todo mundo que você pode imaginar. Tinha um sentimento generalizado. É muito desproporcional e é um precedente perigoso. No momento em que há tantos parlamentares que são alvos, né, justamente por conta de denúncias de corrupção ou por envolvimento com a tentativa de golpe, se caça um deputado porque defendeu a sua mãe. Acho que a conclusão de muitos é: "O que será que pode acontecer com os demais?". Na defesa do Glauber na tribuna, ele disse: "Eu tô aqui desde 2009. Alguém já ouviu alguma coisa de corrupção sobre mim?". O plenário ficou completamente em silêncio, inclusive os adversários, porque nunca houve. Então, se com ele, que está na linha e faz um mandato popular correto, eles querem aplicar uma pena capital por uma retaliação, bom, a coisa pode perder o controle. Eu acho que foi essa a conclusão que os deputados do Centrão tiveram. E aí, quando a gente teve a primeira votação na quarta-feira, que foi a da retirada de pauta, e eles não tinham uns 275 votos necessários para depois na votação final, né, aprovar a cassação, a gente se encorajou muito mais e começou ali praticamente uma dança no plenário. Cada um se dividiu com uma tarefa, né, alguns parlamentares com lista para poder ligar para outros deputados, deputada da bancada feminina ligando para outras deputadas, foi ali um movimento casado e a gente foi virando ao longo da sessão, e quando eles perceberam que a emenda estava na mesa, o risco era rejeitá-la e ir para o relatório inicial, e eles não botarem os 257 votos e, portanto, perdão, os 275 votos, e aí o Glauber seria, safado de qualquer pena. Eu acho que quando esse perigo estava na mesa, os deputados, mesmo o Kim Kataguiri, por exemplo, que, como ele mesmo disse, era o principal, o interessado na cassação, eu acho que era o principal mesmo era o deputado Arthur Lira, diz que era o segundo maior interessado na cassação, ele acabou votando junto conosco para que houvesse a manutenção do mandato e uma suspensão de 6 meses. Então, André, eu falei tudo isso para dizer, tudo contou, tudo valeu a pena. 2 ministros do governo Lula são do PSOL, Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Mas não existe uma unanimidade no partido sobre ser governo ou não. E o deputado Glauber faz parte daquele grupo dentro do PSOL que acha que o partido não deve ser governo. Mas apesar disso, o governo Lula jogou um papel também, não? Qual foi esse papel e por que o governo jogou esse papel? Jogou um papel desde a greve de fome que o Glauber fez, né, no início do ano, quando a ministra Gleisi foi a primeira a visitá-lo, e isso abriu as portas para que demais ministros se posicionassem. E conversando ali, né, com os colegas, sobretudo do PT, tinha sim uma leitura em comum, que tem a ver com a defesa de um mandato de um parlamentar de esquerda e, portanto, muito mais alinhado com o que pensa o governo do que com o que pensa a oposição, isso dá para ver pelas posições nos mais diversos temas, é óbvio, o Glauber, né, fez a campanha, votou no Lula, etc. Mas por um segundo motivo, que a gente tinha acabado também de passar por uma derrota, que foi a aprovação do PL da dosimetria, que foi feito na sacanagem, ali na artimanha pelo Hugo Mota.
Então, imprimir uma derrota nele e na extrema-direita no dia seguinte era muito importante para o Glauber, para o PSOL, para a esquerda, mas era importante para o governo também, né, para, não digo dar um troco, mas para pelo menos mostrar que a política segue sendo jogada, né, que não se pode fazer tudo, que não se pode ter um gesto autoritário, antidemocrático, quero dizer, tem a ver com as convicções do governo, né, de defesa da democracia, de um mandato popular eleito. Ali no plenário, o líder José Guimarães nos transmitiu o beijo, o abraço do presidente Lula, que estava atento, acompanhando, torcendo e que, portanto, os membros do governo atuaram na medida do possível, né, no convencimento, no diálogo de outros parlamentares, mas é pela compreensão política global de que não dava para a esquerda ter mais uma derrota em plenário. E o contrário é válido também. Uma derrota de Hugo Mota, que trapaceou, né, que imprimiu a aprovação da dosimetria, era fundamental para que a gente continue com a moral erguida e para que a gente possa virar esse jogo de um Congresso que trabalha contra as pautas progressistas, contra o que o governo quer para a sociedade brasileira. Um dia antes de a votação do caso Glauber ser realizada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que essa votação ia ocorrer. Em consequência disso, o deputado Glauber ocupou a mesa, a cadeira de presidente da Câmara, e a partir dali vimos cenas de agressão. A Polícia Legislativa agrediu o deputado Glauber, agrediu a senhora, agrediu o jornalista, a TV Câmara foi censurada, não mostrou nada disso. Qual a sua avaliação desse episódio e qual foi a iniciativa que o PSOL adotou na Procuradoria-Geral da República contra Hugo Mota? Extremamente lamentável o que aconteceu quando a extrema-direita, os golpistas, tomaram a mesa diretora do Hugo Mota, ele só faltou servir cafezinho, honestamente, porque eles ficaram ali por 48 horas. Houve um processo de negociação que resultou em pautar a PEC da blindagem e construir uma saída para a anistia, que se traduziu no projeto da dosimetria, e o Glauber, que ficou por 1 hora, nem sequer disposição de diálogo o Hugo Mota teve, não atrapalhou o trabalho de ninguém, porque não estava com a ordem do dia aberta, ou seja, não estava votando nada, era só os depoimentos, discursos dos parlamentares, os quais o Glauber estava chamando. E aí ele acionou a Polícia Legislativa para retirá-lo à força. E aqui um parênteses que é importantíssimo: isso nunca tinha acontecido. Eram vários policiais legislativos cujo papel é proteger, defender a segurança dos parlamentares. Eu, por exemplo, já tive escolta por um período da Polícia Legislativa, porque esse é o papel, é ali garantir o bem-estar. Você via, André, eles constrangidos. Alguns falavam: desculpa, deputada, eu vou precisar retirar o seu braço, porque na hora ali, né, eu e a deputada Célia tentamos, junto com o deputado Alencar, o deputado Rogério Correia e também o Dorinaldo, tentamos ali, né, fazer um cordão ou impedir que aquela ação truculenta acontecesse. E aconteceu sem cobertura da TV Câmara, cortou do ar e retirou todos os jornalistas, assim. E quando a gente saiu para poder dar entrevista, uma coletiva, depois que a barbárie havia encerrado, foi um show de pancadaria sobre profissionais de imprensa. Nem na ditadura isso aconteceu. E a gente saiu de lá machucado. Foi atendido pelo DEMED, que é o Departamento Médico da Câmara, imediatamente depois nós fomos sim ao 5º Distrito Policial registrar um boletim de ocorrência por conta das agressões, depois fomos ao Instituto Médico Legal, fizemos exame de corpo de delito e agora está na delegacia. Acionamos a PGR porque, por se tratar de parlamentares com foro privilegiado, é a instância necessária para poder fazer toda, enfim, o processo de investigação. E ali identificamos, né, dois possíveis desdobramentos: crime de lesão corporal, de abuso, aliás, 3, lesão corporal, abuso de autoridade e violência política de gênero, uma lei de 2019 contra a deputada Célia e contra mim. E eu acho que é uma posição necessária. As pessoas podem falar:
Quando é exagero, honestamente, a gente tentou dialogar de todas as formas, a gente foi pego de surpresa. O Hugo Motta, quando o Glauber saiu da greve de fome, ele disse que não avaliaria em menos de 60 dias, cumpriu com a palavra. Mas ele também nos disse uma segunda coisa, que só botaria o processo em análise depois de conversar conosco, ou seja, nos avisaria. A gente soube na terça-feira que na quarta ia ser votado, sem nenhum tipo de, humanidade, inclusive, de ter a dignidade de avisar para o parlamentar que a cabeça dele estava em cima de uma bandeja, às vésperas do Natal. E aí o tratamento que ele dá é na base da porrada. Alguns jornalistas me perguntaram: "Ele te procurou para falar alguma coisa?" Não, a única procura que ele veio foi através de agressão de policiais legislativos, e aí depois diz que não foi ele. Ah, que não foi ele que deu ordem para a polícia legislativa bater na gente, que não foi ele que mandou retirar jornalista, que não foi ele que tirou a TV Câmara do ar. Se um dia então ele é autoritário, e no dia seguinte ele é alguém que não tem comando sobre a presidência, porque o papel de acionar essas 3 frentes é do presidente. Isso só fragiliza ainda mais, né, o presidente Hugo Motta, só mostra que ele é inabilidoso, ele é fraco, ele é autoritário. Ô André, eu nunca tive uma relação, apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos, nunca tive uma relação de hostilidade com o Hugo Motta. Sempre tive uma relação respeitosa a partir de, mesmo com todas as divergências políticas, com o tema da PEC da blindagem, mesmo com o PDL do estupro, tentei sempre ali ser o mais política possível. E é inadmissível que policiais legislativos agridam deputados e policiais homens agredindo deputadas mulheres também, sendo que havia ali mulheres policiais legislativas para fazer ali o serviço. Foi um show de horrores e, honestamente, não tem motivo para a gente, né, se calar e não denunciar. E o chefe da polícia da Câmara disse que sim, cumpriu ordens de Hugo Motta, não foi isso? Claro, até porque um servidor público, quando ele é submetido a um poder, ele precisa cumprir ordens. Imagina um policial cuja função é proteger um deputado, vai tirar da própria cabeça que ele vai bater no deputado dentro do plenário, o plenário vai ser esvaziado porque ele quer, sem receber nenhuma ordem. Eu sei que isso, ninguém acredita, né, nessa versão, e ela é uma versão pior ainda para o Hugo Motta, porque o que ele está querendo dizer? Que ele não tem o controle sobre a própria polícia, sobre o próprio plenário, sobre a própria TV Câmara. Num dia ele se mostra autoritário, no outro dia ele se mostra, inábil, ou seja, um rei que não reina. É tudo absolutamente, inacreditável, inclusive, né, uma situação dessa de tamanha inabilidade, truculência, fraqueza. Eu estou só no meu segundo mandato, mas eu nunca vi nada parecido antes. E no caso da deputada Carla Zambelli, condenada pelo Supremo em 2 processos, a corte entendia que a Câmara deveria cumprir um mero ato administrativo e declarar a perda no mandato dela. Mas não foi isso que o Hugo Motta fez. O Hugo Motta submeteu ao plenário se deveria ou não haver a perda no mandato de Carla Zambelli. O plenário entendeu que não, mas um dia depois o Supremo, com uma decisão do juiz Alexandre de Moraes, tirou o mandato dela sim. Isso foi mais uma demonstração de crise de autoridade de Hugo Motta. Ele vai terminar o mandato dele como presidente da Câmara? O que será mais um ano de Hugo Motta como presidente da Câmara? Pois é, a gente já ouve, né, da boca de diferentes lideranças de todos os espectros partidários, difícil, né, que o Hugo Motta siga como presidente ou que ele se reeleja como presidente. Eu também acho muito difícil, porque ao mesmo tempo ele briga com o PL, com o PT, ele perde para o PSOL, ele briga com o Supremo, depois ele tenta recompor, aí ele abre outro flanco. O que é a base de apoio hoje do Hugo Motta, sinceramente, se ele não tem ali uma posição que ele vai até o fim todos os dias com todo mundo? Não vejo, assim, ou ele se recompõe, muda radicalmente de um dia para o outro, ou o fim inevitável dele é não conseguir se reeleger como presidente e se desmoralizando cada vez mais. O problema disso é quando você tem um presidente eleito, supostamente, a partir de um acordo bem acomodado entre todos, que não se sustenta e que não existe, né?
vácuo de poder. E ali, como diz a minha amiga, a deputada Fernanda, o mais bobinho ali dentro é deputado, né, ou seja, tá todo mundo muito atento e de olho, na fragilidade, no vácuo de poder que em breve pode ser ocupado e acaba sendo, né, nesses momentos. Um dia pela extrema direita que toma a mesa e ele serve um cafezinho, no outro dia ele é delegado à função de tentar caçar um deputado e é derrotado por uma articulação do PSOL, que é visto como um partido ali pequeno, sem expressão, de quem ninguém gosta. Honestamente, eu não sei mais o que pode acontecer com o Hugo Mota para ele se fragilizar e, enfim, se enterrar sozinho, sabe, a se perder por WO, a sensação que eu tenho. No próximo domingo, dia 14 de dezembro, haverá manifestações populares aí, convocadas pelo PT e também pelo PSOL. E, no caso da convocação do PSOL, existe a descrição explícita de Congresso Inimigo do Povo. Por quê? O que que explica essa característica da convocação feita pelo PSOL para as manifestações de domingo? Esse mote, ele já foi capaz de mobilizar muita gente quando houve a aprovação da PEC da blindagem. Foi uma dupla indignação, né, pelos excessos que o Congresso estava cometendo. Recém tinha acontecido justamente esse motim bolsonarista na mesa diretora. Depois foi aprovada a PEC da blindagem, uma demora imensa naquela época, né, para aprovar a isenção do imposto de renda. E agora é um novo momento que a indignação social cresce a partir do excesso de autoritarismo e também da aprovação do PL da dosimetria. E eu acho que ele é um mote também muito, didático sobre por que é que o programa eleito nas urnas não vai adiante. O Lula se elegeu com um programa de esquerda. Claro que era uma composição de frente ampla, mas durante o processo eleitoral foi isso que cativou os eleitores e que colocou os movimentos sociais para fazer a sua campanha. Com o Congresso inimigo do povo, esse programa não é possível de ser aplicado. É um programa que, na prática, é sequestrado pelos setores do mercado e imposto à força pela extrema-direita. Então, isso precisa ser dito para a população brasileira, por isso que a gente segue apostando nesse mote que mostrou ser muito mobilizador e deve seguir sendo. A gente não sabe até quando, né, porque ano que vem é o ano eleitoral, existem outras variáveis, mas enquanto é tempo, é necessário dizer o que é o Congresso Nacional e quem são os responsáveis por uma agenda de retrocessos, por que é que não se avança, por exemplo, com o fim da escala 6 por 1, ou mesmo com a taxação das grandes fortunas, com a proposta de tarifa zero, com tanta coisa que está sobre a mesa, mas que ali, enfim, as prioridades sempre acabam sendo os interesses do agronegócio ou mesmo dos golpistas de plantão. A senhora mencionou que uma das razões do protesto foi a aprovação nessa semana pela Câmara dos Deputados da lei que reduz pena para golpista condenado. Deputada, o que que explica a aprovação dessa lei? Foi o movimento de Flávio Bolsonaro colocar-se como candidato a presidente? E o que que esse movimento detonou que levou à aprovação da lei? Eu acredito que sim, ele anunciou, né, que seria uma espécie de, não vou lembrar o termo que ele utilizou, mas uma espécie de chantagem, né, o preço, obrigada, foi o preço da retirada posterior, né, da candidatura dele para que pudesse ali ter mais uma conformação entre o centrão e a extrema direita nesse projeto, né, de Tarcísio, ou de Ratinho, ou de Caiado, mas com o nome do Tarcísio, governador de São Paulo, como mais forte, né, e de todos eles. E é o preço que a turma topou pagar, até porque depois o relatório, se a gente for ver com detalhes, fala dos golpistas, mas também amplia para outros crimes, né. Então, de algum modo, tem ali uma PEC da blindagem revisitada em alguns pontos, à medida em que pode amaciar, por exemplo, pessoas pegas em crimes como organização criminosa, ou mesmo crimes contra a vida, como estupro, enfim, esses também foram agraciados, ao menos no relatório aprovado na Câmara, que pode ser alterado depois pelo Senado. Então foi uma, como eles gostam de dizer, uma pacificação, na verdade uma conformação política para bem,
vamos ali dar um amaciamento nos bolsonaristas raiz, para que eles topem um outro projeto que seja um projeto Tarcísio com uma vice em discussão, podendo inclusive ser da própria, né, própria família Bolsonaro, a depender do novo preço que eles cobrem. Mas honestamente, eu acho que mesmo assim, com toda sinceridade, eu acho que não é simples para eles ganharem as eleições. Claro que eu também não sou iludida, não tem clima festivo antes da hora. Eu acho que o governo Lula, e toda a militância, tem que seguir firme e altivo. Vai ser um processo eleitoral muito disputado, mas eu tenho a confiança de que é possível sim derrotar a extrema direita, mas a gente tem que ficar atento, né, porque tem uma articulação com o Trump nos Estados Unidos, as big techs têm um papel também importante ali na manipulação de informações. Vai ser uma eleição muito disputada, mas eu não acredito que o Brasil vai novamente depositar a confiança para a volta da extrema-direita. E a senhora mencionou o Trump. Por acaso, hoje, dia dessa entrevista, o governo Trump anunciou a retirada de sanções ao juiz Alexandre de Moraes e à esposa dele. O governo Trump que já havia recuado também parte do tarifaço imposto ao Brasil. E todas essas ações americanas contra o Brasil tiveram muita participação de um colega seu de Câmara, Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos. E nos próximos dias, a Câmara deve examinar o caso de Eduardo Bolsonaro, que já faltou a mais de um terço das sessões do ano. O que vai acontecer com ele, na sua opinião? O que sabemos é que o Hugo Motta, promete para ele o mesmo fim que ele deu ao Chiquinho Brasão, que foi condenado, aliás, que foi identificado, né, como o mandante do assassinato da Marielle, que também está preso. Ou seja, ser cassado por faltas e não ser cassado no plenário. E por que é melhor para o Eduardo, né, ser cassado por faltas? Porque aí você garante a manutenção dos direitos políticos. Ele não fica inelegível por 8 anos. Então é como se fosse, ser cassado como um abandono de função, um abandono do trabalho, né, se ele fosse um trabalhador, enfim, em outra função. Essa é a analogia que a gente faz. E isso é um escândalo, mas tenho certeza que é parte desse acordo, né, que costuraram, que envolve dosimetria, que envolve a pré-candidatura de um nome que reúna centrão e extrema direita. É parte dessa acomodação que vem sendo costurada nos últimos anos, diante de tantas chantagens e atos antidemocráticos, mais um escândalo, né, da Câmara e do Congresso inimigo do povo. No caso da lei da dosimetria de redução de penas, além da redução em si da pena aplicada a Jair Bolsonaro, tem também um dispositivo para que ele possa deixar o regime fechado antes do que a legislação atual prevê. Curioso, porque a extrema-direita gosta de regime fechado pesado, assim como a extrema-direita critica os direitos humanos, mas em relação a Bolsonaro vive invocando os direitos humanos. O que a senhora acha desse cinismo, dessa hipocrisia? É um cinismo e uma hipocrisia, né. Semanalmente tem propostas ultrapunitivistas. Aliás, isso me fez lembrar do PL antifacção, né, relatado pelo deputado ex-secretário agora de Segurança Pública, Derrite, em que se tinha ali a possibilidade, né, de aprimorar os instrumentos de investigação, de fortalecer a Polícia Federal. Ele rasgou, ignorou tudo isso e colocou um relatório de ampliação de penas, endurecimento de pena. É isso, bandido bom é bandido morto, gente que resgata a tentativa de PEC para alterar até cláusula pétrea sobre temas como prisão perpétua. Agora, quando são eles que cometem o crime, ou ali tem uma dosimetria recorrendo aos direitos humanos e a supostos excessos, ou anteriormente também com a PEC da blindagem, que tinha o mesmo objetivo, né, fazer da Câmara ali um escudo para dificultar investigações, condenações e prisões de bandidos. Eu acho que isso só escancara também, já, né, puxando o gancho, quando a gente não tem que ter medo do debate sobre segurança pública. Eles dizem que é muito confortável, né, para a extrema direita. Quando você vai para uma lógica de populismo penal, é óbvio que é mais fácil do que você debater, de fato, propostas e projetos e mudanças estruturais. Mas eles têm um cobertor muito curto, ou o teto de vidro, né, eles operaram nos últimos anos para beneficiar.
criminosos poderosíssimos que tentaram assassinar os chefes dos poderes, né, do Supremo e do Poder Executivo. Então, acho que eles estão nos dando, assim, argumentos e mais oportunidade para encarar de frente a temática da segurança pública, que é uma das que mais preocupa, né, a sociedade brasileira e vai ser um dos grandes temas do processo eleitoral. E para terminar, deputada, ainda sobre esse cinismo, né, a senhora mencionou aí o PL antifacção. Nessa lei, houve um endurecimento por parte do relator, com o apoio do bolsonarismo em geral, no tratamento dado a chefes de organizações criminosas. E Bolsonaro foi condenado. Um dos 5 crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado, justamente o de liderar uma organização criminosa, nesse caso destinada a dar um golpe no Brasil. Mais uma hipocrisia, né? Mas uma hipocrisia e me lembro que uma das argumentações, né, do advogado dele durante o inquérito, ele estava querendo justamente retirá-lo, desconformar, né, como se fosse uma organização criminosa de fato. É muito, irônico, mas também muito triste, né, que o Brasil e o Congresso esteja por hora refém, né, dessa turma. É por isso que a gente tem que encarar de frente todos os debates e, bem, acho que também os últimos acontecimentos nos inspirar, né, para entender que o jogo só acaba quando termina. É tensão o tempo todo, mas que vão acontecer, vão continuar, né, até as eleições do ano que vem, mas acho que com perseverança a gente pode ter um bom resultado. Feito, deputado. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-la pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado. Muito obrigada, André, até a próxima. Muito bem, para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você acabou de assistir. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima com mais um Poder em Pauta.